Veja no ICL Notícias, segunda edição. Política nas redes sociais. 2 dias depois de Zuckerberg anunciar fim da moderação nas plataformas da Meta, presidente Lula reage a bilionário. Não pode 3 cidadãos achar que pode ferir a soberania de uma nação. Extremistas na mira. PF e Polícia Civil do Distrito Federal apuram novas ameaças e morte contra o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes do STF. O guerreiro prepara o adeus. Aos 89 anos e com câncer em metástase, ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, diz que está morrendo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar e estamos ao vivo mais um dia nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no YouTube e também na Pop TV, para você que nos assiste do Rio Grande do Sul, nessa quinta-feira, dia 9 de janeiro de 2025. Muito boa noite, Chico Sá, Rodrigo Viana. Nesse dia que é um tanto quanto triste, né? A gente tem a despedida já em vida, né? Mas de um grande líder progressista da América Latina. Pública, né? Despedida pública. Ele vai anunciando que está se retirando, né? Ele anuncia que está se retirando. Pepe Mujica, como a gente viu aí na abertura. Daqui a pouco vamos mostrar o áudio, né? É uma entrevista, uma espécie de despedida do Pepe mas Mujica. até nesse momento, né? Muito digno, muito sincero com o povo do Uruguai, né, de relatar o que ele está vivendo, que não adianta ele teimar mais com recurso ou outro da medicina. Muito comovente. Desde o primeiro dia que ele soube, né, Chico Sá, ele veio a público para comunicar à população, não só do Uruguai, mas do mundo também, porque ele é um grande líder, um grande exemplo de uma geração, na verdade, no mundo inteiro. Nós vamos daqui a pouco mostrar. Foi o ano passado, né? Em abril, se não me engano, ele anunciou que estava com câncer, fez o tratamento. Claro, um homem de 88, 89 agora, quase 90 anos, tratamento de câncer no esôfago. Infelizmente, ele anunciou que teve metástase, né? Então, e que não há como tratar. Então, é a despedida. E pede para que respeitem esse momento também, né? É isso. E acho que é uma maneira também de a gente falar sobre vida, sobre morte também. É uma reflexão que acho que a gente tem feito nos últimos tempos. Há pouco a gente teve a morte decidida pelo Antônio Cícero, né? Um grande poeta também, que decidiu pelo suicídio assistido, que é um recurso que não tem aqui no Brasil, tem na Suíça, mas fez a gente refletir também sobre a dignidade sobre a finitude, né? Chega essa hora, o Mujica está falando muito nisso, ó. Fica a luta de um homem, né? Fica a história, mas infelizmente a parte material ali é finita e se vai. E se vai. Vamos falar bastante também sobre o presidente Lula reagindo às ameaças, né? Porque a gente pode entender assim, feitas pelo Zuckerberg em parceria com o Trump. O presidente Lula falou, o presidente Lula, a gente vai falar também sobre comunicação, dá a impressão que ele começa a experimentar novas táticas de comunicação, fez um passeio ali pelo Palácio hoje, pela galeria de presidentes, falando com a imprensa, fazendo política, né? E tentando usar as ferramentas de comunicação para melhorar esse aspecto do governo que não, como todo mundo diz, né, não vai tão bem como outros aspectos, Gabi. Vamos começar então, Rodrigo, trazendo justamente o áudio da despedida do Mujica? Vamos lá, o ex-presidente, né, uruguaio José Pepe Mujica gravou uma entrevista para um jornal uruguaio e nessa entrevista ele fez o anúncio de que o câncer que ele tinha no esôfago acabou se espalhando para o fígado. Vamos ouvir um trecho
da fala de Pepe Mujica e depois a gente vai comentar outros trechos desta mesma fala e também tentar refletir um pouco sobre o significado dessa despedida, né, que o Pepe Mujica fez. Ele já tinha começado a fazer na campanha eleitoral, no comício do candidato que ele apoiou, Yamandu Orsi, que ganhou a eleição no Uruguai. O Mujica chegou a dizer na praça, né, num comício grande lá em Montevidéu, quando as minhas mãos já não estiverem aqui, os meus braços não estiverem aqui, os braços de vocês vão levar adiante a minha luta, né? Então ele já estava se preparando para esse momento e agora fez o anúncio. Vamos acompanhar um trecho com legenda, então se você quiser legendado, está aqui no ar agora no ICL. Vamos lá. Quero despedir de mis compañeros y de mis compatriotas. Lo que pido es que me dejen tranquilo, que no me acosen con entrevistas al pedo, ni nada más. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso. Comovente essa frase, né? O guerreiro tem o direito ao seu descanso. Sinceramente, estou morrendo, diz o Pepe Mujica e pede respeito ele vai se retirar, ele pede que não o procurem mais para entrevistas, porque é um momento de muita fragilidade física. Aqui a revista Carta Capital traz a manchete: Pepe Mujica confirma que o câncer evoluiu e não irá mais tratá-lo. Abre aspas, o meu ciclo terminou, disse o Pepe Mujica. A gente acabou de ouvir na voz dele mesmo, né? O ex-presidente falou abertamente ao jornal uruguaio Búsqueda sobre o agravamento de sua saúde. E aí tem um trecho em que, aqui desta matéria da Carta Capital, transcrevendo uma outra parte desta fala do Pepe Mujica. Abre aspas. O câncer no esôfago está colonizando o meu fígado. Não consigo pará-lo. Por quê? Porque sou um idoso e porque tenho 2 doenças crônicas, avaliou Mujica, indicando que a realização de novos procedimentos, como cirurgia ou tratamento bioquímico, seria inútil. Abre aspas de novo. Não posso fazer nenhum tratamento bioquímico nem cirurgia porque o meu corpo não aguenta, reconheceu Pepe Mujica, bravo lutador, militante político nos anos 60, preso pela ditadura militar, ficou 15 anos na cadeia durante a ditadura militar no Uruguai, metade desse tempo, um pouco mais, em prisão solitária, prisão debaixo da terra. A gente viu, tem filme sobre isso, em que se narra esse episódio. Ele era um líder tupamaro, da guerrilha tupamara, que lutava contra a ditadura, e quando terminou a ditadura militar, aí ele se envolve com a Frente Ampla, um partido político, ou Frente Amplio, né, como eles dizem, né, em espanhol, e é um dos principais líderes da Frente Ampla, foi eleito presidente do Uruguai e até hoje é a principal liderança da Frente Ampla. Aqui aparece o Pepe Mujica, talvez no seu último ato político, momento de votar no Yamandu Orsi, que é um professor de formação, né? Um militante também, o Yamandu, eleito presidente e é do mesmo grupo do Pepe Mujica, né? do movimento dentro da Frente Ampla, ao qual pertence o Pepe Mujica. Ele conseguiu eleger, então, o próximo presidente uruguaio, que toma posse agora em março. Nessa entrevista que a gente acabou de ver, para o jornal Búsqueda, o Pepe Mujica diz assim: eu nem falei mais com o Yamandu Orsi, ele está formando o governo, então não me procurem, eu não tenho mais papel político na formação do governo, apoiei e agora é com ele, está passando a bola, passando o bastão para as próximas gerações. Tem aí o momento do voto, né, em que ele foi votar, importantíssimo. A Frente Ampla já teve 2 presidentes, né, no Uruguai, o Tabaré Vázquez, que era um médico, depois o Pepe Mujica. Depois o Tabaré volta para um 3º mandato da Frente Ampla e agora a Frente Ampla terá um 4º presidente, que é o Yamandu Orsi. Tabaré Vázquez, já falecido, é esse que está aqui na tela agora, médico também da Frente Ampla. Tabaré Vázquez já falecido e o Pepe Mujica anunciando que está nessa fase final. Ele diz: estou morrendo, um realismo absoluto, né? Até na hora de lidar com a sua própria fragilidade e a sua finitude. O Pepe Mujica. E dessa forma também, aqui temos imagens do Pepe Mujica com o Lula. O Lula foi ao Uruguai recentemente, um pouco antes daquele episódio em que ele é hospitalizado. O Lula foi ao Uruguai para condecorar o Pepe Mujica com a maior comenda, a Ordem do Cruzeiro do Sul, que é a maior comenda, maior honraria oferecida pelo governo brasileiro, o Lula com o Pepe Mujica. Essa imagem aqui é muito simbólica
E eu diria que com esse anúncio de hoje do Pepe Mujica também é um período que vai se encerrando, né? Quando a gente lembra lá do começo do século XXI, e agora já dá para falar assim, né? Nós já estamos em 2025. Né? Quarto de século já. Um quarto de século nós já caminhamos, Chico e Gabi. No começo do século XXI, na virada do 20 para o 21, havia uma série de governos de esquerda aqui na América Latina, né? Na América do Sul principalmente. Então, Néstor Kirchner na Argentina já se foi, né? Falecido. Néstor Kirchner. Os governos de esquerda no Uruguai, da Frente Ampla. O Hugo Chávez, né? Uma liderança importantíssima, até hoje polêmica, né? O chavismo marcou tanto. Então, Néstor Kirchner, Frente Ampla, Tabaré Vázquez e Mujica. Aí está o Néstor Kirchner, num dos momentos mais marcantes do governo dele. Aquela cena é quando ele manda tirar o quadro dos torturadores lá da Academia Militar na Argentina. Já não está mais por aí o Néstor. Tabaré Vázquez não está por aí. Hugo Chávez já se foi, no lugar dele, Nicolás Maduro. Né? Então é um período assim dessas lideranças. Olha aí o Chávez. Fui cobrir algumas vezes os plebiscitos lá em Caracas e depois o próprio velório e enterro do Hugo Chávez. Estive lá no dia do velório e do enterro de Hugo Chávez. É um período da história recente da América Latina que vai se encerrando com essa retirada do Pepe Mujica. Antes, né, de se extinguir fisicamente, ele já se retira, anuncia que está se retirando e que respeitem esse retiro que ele vai fazer. Então a gente tem, de um lado, esse aspecto humano, assim, a dignidade, como falou o Chico Sá aqui, né, Chico? Não sei se você queria completar ainda sobre isso. É emocionante, né, ouvir a fala dele, a voz dele ainda, né, o quebrada, né? Porque o que você acaba de falar, né? Você sabe que é o fim dessa geração aí que estava no poder, né, desde a virada do século, está indo ali um dos últimos grandes nomes dessa história. Exatamente. Em alguns casos, passando o bastão e conseguindo construir sucessores. No Uruguai. Ele estava ativo, ele fez a eleição com muita força. Ainda fez. Então, palanque, de pedir voto, estava muito atuante. E ele disse, né, o ICL tem um documentário importante com né, o Pepe Mujica, o jornalista Fabián Restivo, argentino, fez uma série de entrevistas com o Pepe Mujica no ano passado e transformou num documentário que foi apresentado em primeira mão aqui. Aliás, se você quiser entrar, virar sócio, né, virar membro, melhor dizendo, do ICL, você tem acesso a esse conteúdo, né? E o Fabián Restivo disse que ouviu do Pepe Mujica que ele estava querendo já se retirar, mas que ele antes queria garantir a eleição do Yamandu Orsi. Ele falou, a minha última luta é eleger o Yamandu Orsi para saber que devolvemos o poder aí para o lado da centro-esquerda no Uruguai. Conseguiu, né? Obteve uma última vitória aí antes de se retirar. Então é emocionante, tem um aspecto humano, tem esse aspecto político de uma geração que vai se retirando, né? Em alguns casos faz sucessores, no Uruguai, na Venezuela, o Chávez deixou o Nicolás Maduro, que está lá até hoje. Aqui no Brasil, o Lula, de todos estes, é o que está mais firme, é o que está mais ativo, é o que está no poder. Impressionante a força do Lula, que é dessa mesma geração, dessa turma aqui, que vai se retirando, né? Então, tem esse lado humano, tem o lado político. Agora, o Mujica também, a gente pode pensar no Mujica como um grande comunicador, né, Gabi? A gente tem falado tanto de comunicação e hoje vamos falar mais ainda. O José Arbex, que é um grande analista político, professor de comunicação na PUC, né, durante vários anos, jornalista, experiente no aspecto internacional, vem falar com a gente sobre isso. O Pepe Mujica, sem entender muito de rede social, porque não é da geração dele, mas ele sabia se comunicar e sabe se comunicar, né? A própria história do Fusca, da maneira como ele comunica a sua simplicidade como um valor que ele defende, ele não precisa falar disso, ele mostra. Né? Então essa é a melhor comunicação, talvez, né? Em vez de ficar discursando, ele mostra. Então é o Fusca, a terra, ele no sítio dele lá em Montevidéu, uma chácara, né, que é nos arredores de Montevidéu, uma vida muito simples, um grande comunicador. Conseguiu se comunicar com os mais jovens, um homem de quase 90 anos que segue se comunicando com os mais jovens, fica também como um exemplo, né? É curioso, ele é um bom comunicador, e agora saindo um pouco dessa despedida do Pepe Mujica, eu estava me lembrando um outro veteraníssimo da esquerda, o López Obrador, lá do México. Não é um jovem de rede social, não fica usando Twitter, mas também soube se comunicar no México, hein?
todos os dias como presidente, fazendo aqueles encontros com a imprensa, falando diretamente com o povo, com a militância, um homem de um estilo antigo, mas que não abriu mão da batalha de comunicação. Foi assim com o Mujica, é assim com o López Obrador, que elegeu a sua sucessora. Também aqui, o Obrador fez sucessora nesse caso, que é a Cláudia Sheinbaum. Hoje nós vamos mostrar também de novo o vídeo da Cláudia Sheinbaum respondendo ao Trump, né? Aquela história do Trump de mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América. E ela falou, então vamos mudar o nome dos Estados Unidos para América Mexicana, né? Que é o nome tradicional que tinha a América do Norte. Então, o México, o Uruguai, exemplos de boa comunicação, né? E aí, nós vamos tratar bastante sobre isso hoje. O presidente Lula trocou o ministro da SECOM, e a gente tem até a imagem de hoje, o Lula andando ali pelo palácio, ali naquela galeria de ex-presidentes da República no Brasil. Ali já é uma tentativa de comunicação, de um outro jeito. Não vai imitar o Obrador, não vai ser o Mujica, mas o Lula, sem sair do palácio, fez comunicação. Ele foi passando na frente dos presidentes, aí ele parou na frente do Temer e do Bolsonaro. Falou, esse aqui deu golpe, o Temer. Nós temos que contar essa história. A galeria não pode ser só fotografia, vamos contar essa história. Depois, o Bolsonaro, esse aqui também. Né? Então, e os jornalistas foram juntos. Então, é uma tentativa do presidente mobilizar também, ter uma outra forma de mobilização e de comunicação. Nós vamos tratar disso também no programa de hoje. Eu só acho que a presidência, por exemplo, não fez uma edição de maneira ágil, devia ter feito, das falas do Lula. A imprensa que estava ali acabou fazendo, mas a presidência em si não fez. O Lula fala disso, fala dos golpistas, faz o embate com o Bolsonaro, aproveitando uma galeria dentro do palácio. O Bolsonaro fazia isso com cercadinho, inclusive ofendendo o jornalista, sendo grosseiro. Não precisa ser grosseiro, mas o Lula tem que encontrar uma forma de também se comunicar diretamente, de não ficar só em entrevistas formais, de, sabe, romper esse Eu já vi muito o dedo do Sidônio aí, porque você pegar qualquer fala do Sidônio nos últimos tempos, ele está sempre insistindo de que o governo tem que mostrar como foi recebido, que governo recebeu do Bolsonaro. Ele insiste muito na comparação, numa tática de comparação a outros governos. Então, se você passa diante de uma galeria e diz quem foi, que um é golpista, que o outro não fez nada, você está já numa linha que é muito a cara do Sidônio Palmeira. Então, nós vamos tratar disso também, vamos trazer esse tema aqui para debate na edição de hoje. E, então, relembrando, Pepe Mujica se retira, deixa o sucessor, pede respeito a esse momento difícil, né? Vão ser os últimos meses de vida dele, ele deve querer fazer um balanço, enfim, cada um faz da maneira que acha que tem que fazer esse momento de retirada. Não sei se vai à posse, se vai ter saúde para chegar lá. Na posse é 1º de março, a posse do Yamandu Orsi, o novo presidente do Uruguai. De um lado isso, e de outro lado o Lula, com energia, batalhando, né? E com a perspectiva de disputar mais uma eleição. É impressionante, o Lula de todos esses realmente é o que tem mais energia, né? Pelo que passou, o Pepe Mujica ficou preso muito mais tempo, né? Ficou preso 15 anos, como eu disse. O Lula ficou preso. E o Mujica, qual é a idade? 90? Quase 90, 89. 89. Vai fazer 90, está próximo de fazer 90. Tem 10 anos mais que o Lula, né? Então, o Lula na ativa e tendo que, se é para disputar 2026, tem que melhorar esse aspecto da comunicação. E esse é o ano de fazer isso, 2025. Nós vamos acompanhar bastante, fazer esse debate hoje também, né, Gabi? Muito bem. A gente tem vários debates para tratar aqui. Já trouxe alguns, né, Rodrigo, aqui na abertura. Confesso que fiquei aqui digerindo, porque fiquei meio emocionada, assim, quando você falava do Mujica. Claro, a gente fica muito. E eu vi algumas pessoas falando, porque redes sociais, né? Obviamente, todo mundo ficou muito impactado. Eu só queria dar um pitaquinho, assim, porque eu vi algumas pessoas falando, o Mujica está perdendo a luta contra o câncer. E eu acho isso tão, assim, é uma forma de falar, assim, que se popularizou, enfim, que a gente traz ao longo da nossa história esse tipo de expressão. Mas acho que é algo assim que a gente deveria pensar em reformular muito, né? Porque não é uma guerra, não é heroísmo, não é quem vai vencer. Não existe, quando uma pessoa tem uma doença grave, não existe perdedor
né? Não é perder, não é um fracasso. A morte não é fracasso de ninguém. Muito pelo contrário, né? Não é uma Vida crueldade altiva, absurda, né? Uma história O excepcional. Mujica não escolheu essa batalha. Não é a guerra que ele escolheu para travar. Exato. O corpo foi atingido por uma doença. E Então, todos muito- nós vamos chegar lá. Pelo amor de Se Deus. tivermos sorte, vamos chegar lá, 89, né? Vamos chegar. Gabi, muito sensível, muito legal a tua fala. Muito bom, Gabi. Mas vamos seguir aqui, porque a gente vai ter amanhã, Rodrigo, novos anúncios no ICL, né? Eu já comentei ontem. Chegou a hora, né? Tá chegando a hora, na verdade, eu tô aqui com a Não quis agenda. nem saber aqui, nem perguntei a ninguém, eu deixei... Quer saber na hora? Porque eu quero viver a emoção de amanhã, entendeu? Eu deixei tudo para amanhã. Também. Vou deixar aqui, ó, o Luiz Cláudio Rodrigues está perguntando, o Edu já apresentou as novidades do ICL? Alguém aqui no chat sabe me responder? Eu vou te responder, Luiz Cláudio. Ele vai amanhã, dia 10 de janeiro, então anota aí na sua agenda, 9 horas da manhã, ele vai trazer todas as novidades do ICL em 2025. Opa, 8h30, na verdade. Entre 8h30 e 9, então, fica por aí. Fica suspenso. Na verdade, tem que chegar mais cedo. Começa às 8h30 Porque vai que a assistir. pessoa chega às 9. É, isso. Já foi anunciado. A partir de 8h30 no ICL Notícias Primeira Edição. Né? É isso aí, no ICL Notícias Primeira Edição. Então, vamos pegar o programa do início, né, gente? O programa começa às 8, a gente assiste ali meia horinha de noticiário. 8h30, Edu chega para trazer todas as novidades pra gente. Então, não fica de fora. Eu ouvi dizer, Chico Sá, que tem muita coisa boa. Eu também vou ter que acordar cedo para assistir, porque vou ter que ficar de olho logo cedo. Ah, também, acordar cedo, por favor. Bora nessa, então. Fiquem de olho. Respondido aqui, hein, a pergunta do pessoal no chat. Muita gente tá querendo saber, vamos aguardar e tal. O pessoal tá com bastante expectativa aqui no nosso chat. Isso. Vamos seguir falando sobre a decisão da Meta e, no caso, da reação do presidente Lula, né? De eliminar, na verdade, a decisão do Zuckerberg a respeito da Meta, de eliminar a moderação dos comentários nas plataformas. Isso inclui Instagram, inclui Facebook também. O presidente Lula convocou para amanhã uma reunião para discutir esse assunto, mas ele já se pronunciou. Então, justamente nesse mesmo momento em que ele estava percorrendo o palácio ali, ele falou sobre isso, né? Naquele momento que ele percorre ali as galerias dos presidentes. isso, exatamente. Aí ele fala sobre o Zuckerberg. Exatamente. Vamos assistir, então, esse vídeo? Vamos lá. Eu acho que é extremamente grave as pessoas quererem que a comunicação digital não tenha a mesma responsabilidade do cara que comete um crime na imprensa escrita. Sabe, é como se um cidadão pudesse ser punido porque ele faz uma coisa na vida real e pudesse não ser punido porque ele faz a mesma coisa na digital. O que nós queremos, na verdade, é que cada país tenha a sua soberania resguardada. Não pode um cidadão, não pode 2 cidadãos, não pode 3 cidadãos achar que pode ferir a soberania de uma nação. Aí, né, gente? Ele falando, dando papo, assim como ele fez no momento que o Elon Musk, a gente estava ali com o X sem um representante, um escritório, né, de defesa de direito, eu esqueci. O escritório de representação, né? Isso, a representação uma sede, jurídica. né? Uma sede Era ali. essa palavra que eu estava procurando. Nesse momento, o Lula também se pronunciou a respeito disso, foi para o embate, vamos dizer assim. Ele costuma realmente, acho que ele estava esperando o momento oportuno, foi questionado pela imprensa e se pronunciou. Ontem o Alexandre de Moraes também falou a respeito disso, vários políticos, várias autoridades, querendo dizer, olha, o Brasil tem leis, tem a legislação local e uma plataforma, uma empresa, e cujo dono é um bilionário, não pode decidir, definir o que vai ser das leis do nosso país. Então, foi muito claro. Exatamente. Não, foi uma resposta política muito forte, tem que ter, né? Você já tem a AGU também vai encampar essa luta, que é a Advocacia Geral da União, que defende o governo, e o Ministério Público já pediu explicações ao Facebook, que tem sim uma sede aqui em São Paulo, aí na Faria Lima. Então, o país, o governo, o Estado tem que ir para essa guerra. Não pode deixar correr solto. E o Lula, principalmente, o Lula também, claro, ele pensa em eleição em 2026, do jeito que o Facebook diz que vai ficar. Olha, complica a reeleição do Lula. Sim, faz parte desse xadrez, né? Total. Aliás,
é um alinhamento que é para isso, o alinhamento do Facebook com o Trump, entre outras coisas, né? Mas é também para dificultar que governantes, políticos não alinhados com a extrema-direita possam ganhar a eleição. Então, imagina, Facebook, Instagram, lá no mundo ocidental, aqui nas Américas, tem um peso muito grande, na Europa também, né? Então, eles vêm para cima. Então, o Brasil vive na rede social. O Brasil é um dos países que mais consomem isso no mundo. Depois dos Estados Unidos é o que mais consome. Então é fatal. Se não cuidar, perde a eleição. Então o Lula tem que falar. Aliás, era um debate aqui na nossa redação hoje, né, entre os jornalistas aqui do ICL. E eu peço até para você que está aqui na nossa comunidade, o Lula tem o que fazer como presidente da República, porque quem tem os instrumentos é o Alexandre de Moraes. Teve, pelo menos, no caso do X. Quem teria instrumentos, nesse caso aqui, para regulamentar é o Congresso, que não vai fazer nada. Quem mais tem é o Congresso. É o Congresso que teria. Depois podem ser tomadas medidas em liminares ou... Judiciais. Judiciais. Eu acho que no caso do Lula... É o peso da palavra de um presidente. Exatamente, Gabi. A Gabi está afiadíssima hoje, ainda mais. É o peso político, né? Assim, não é... O Lula não tem muito o que fazer. Tem. É o que ele fez hoje. Até acho que dá para subir um pouquinho mais o tom. Ele foi num tom, assim, ainda maneiro. Então, o Lula não é a decisão concreta, né? Quem poderia fazer isso? O Congresso, regulamentação. Talvez ele esteja esperando, né, Rodrigo? Porque o MPF pediu, solicitou explicações, talvez ele esteja esperando para daí ver como é que vai ser o tom, mas já deu um recado. Já deu um recado. Então, o Lula é a representação do governo, do Estado brasileiro. É a mais alta representação do Estado brasileiro que tem que reagir quando vem um bilionário e tenta emparedar os estados independentes. Dizer, não, uma corporação como o Facebook não respeita a lei, vai fazer o que quiser. Não dá, né? Então, tudo bem, o Lula, na prática, ele não tem tanto o que fazer quanto o Judiciário e o Congresso. Mas, politicamente, é importantíssimo que ele se pronuncie e que ele ajude a organizar essa reação, até porque tem eleição em 2026. A extrema-direita está contando, tanto que eles saíram aplaudindo a fala do Zuckerberg. Festa total. Festa. No bolsonarismo, na direita, todo mundo festejando, porque quer o direito à mentira, o direito permanente à mentira. Você vê, nos últimos dias, tem assim umas 4, 5 fake news muito pesadas. A mais pesada é essa em relação ao PIX. O governo anunciou que a Receita Federal vai acompanhar mais de perto movimentação financeira, porque tem alguns bancos, esses bancos mais modernos, que aí nem sede tem, é só na internet, que não prestam contas. Não mandam para a Receita Federal as suas movimentações com PIX, etc. E o que o governo falou é que a Receita Federal vai acompanhar. Estava errado se não acompanhasse, tem que acompanhar. A Receita Federal é paga para isso. E isso virou uma fake news muito pesada. Se fosse período eleitoral, era uma fake news que faria um estrago monumental, que o governo vai taxar o PIX. Então, vê o tamanho da coisa. Essa dublagem do Haddad também falsificada? Dublagem do Haddad também, que é o Osmar Terra, ex-ministro do Bolsonaro, espalhou assim, de uma maneira muito grave. Então, todo dia vai ter uma coisa muito pesada. E o Congresso sabe que não vai sair nada de lá. Dificilmente. Vai ter que ser na base de Supremo Tribunal Federal. Porque, já que o zelo é com a Constituição, que é mostrar que o país tem lei, que tem uma carta soberana, quem é que zela por essa carta soberana? O Supremo. O Supremo vai ter que agir, né? A gente entrevistou outro dia a Renata Miele, que é especializada nisso, ela falou, não, eu acho que o ideal é que a gente aprovasse uma lei que regulamentasse, etc., para não deixar tudo na mão do Supremo. Eu também acho que o ideal seria isso. Seria lindo. Mas na prática, a emergência nós vamos ter que acionar o Supremo para garantir que não vire um liberou geral aí. Já está virando, né? Eles já sentiram, estão testando. E o ministro Alexandre de Moraes, ele já deu uma sinalização de que, olha, precisando, ele vai agir. Ele já deu esse recado. Houve a necessidade de judicialização do processo ali com o Elon Musk, com o X e as outras empresas ali, chegou a ter conta bloqueada em outra imprensa do Elon Musk, e tudo isso acabou ficando no encargo do ministro do Supremo Tribunal Federal, na verdade, né? A gente está personificando no ministro Alexandre de Moraes, mas, na verdade, a decisão foi do STF e, no fim das contas, o X respondeu judicialmente como tem que ser feito. Agora, além do presidente Lula,
Quem falou a respeito disso foi o Geraldo Alckmin, vice-presidente. Ele disse o seguinte, ele falou para a Rádio Eldorado, vou trazer aqui a fala do vice-presidente, na sequência chamar Guilherme Amado aqui com a gente, que está chegando. O Geraldo Alckmin disse o seguinte, não é possível você ter uma plataforma de presença global sem responsabilidade, sem responsabilização. Não pode desinformar as pessoas, não pode caluniar, mentir, difamar. Precisa ter responsabilidade. Não é porque alguém é bilionário que pode fazer o que quer. É, de fato, né? Porque é uma visão imperialista. Quer dizer, chega o bilionário, dono de uma grande plataforma, acho que a gente, talvez na nossa história do capitalismo, nunca tenha visto algo tão surreal quanto essas empresas, né? Quanto o Elon Musk, o Zuckerberg. E aí chega ditando o que a Constituição de um país deve fazer ou não. Vamos chamar o Guilherme Amado para a nossa mesa redonda aqui? Amado, boa noite, querido. Seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. Boa noite para vocês, boa noite para a nossa comunidade. Vamos papear. Vamos lá papear. Tem muita coisa para a gente papear a respeito da Meta, né, Gui? A gente estava comentando aqui na nossa mesa a reação do presidente Lula, né? Falou a respeito disso publicamente e marcou uma reunião para discutir esse assunto amanhã. Agora eu também trouxe a fala do vice-presidente Geraldo Alckmin. Queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Sobre a reação do governo oficialmente e publicamente sobre essas mudanças nas políticas da Meta. Acho que a gente teve uma interrupção. Nossa, eu pensei assim, o Guilherme Amado está prestando uma atenção que a Gabi está falando, né? Muito atento. Falei, nossa, o Amado está fazendo um suspense. E a gente tem que lembrar que o Facebook conseguiu obedecer à lei brasileira na eleição passada. Sim, sim. Foi até exemplar em alguns momentos. Conseguiu obedecer. É fácil, gente. Tem a lei, está aqui. Não, eles têm os meios para fazer isso. Vou cumprir a lei do seu país. É uma escolha política não fazer, porque com isso ele alinha com o poder lá dos Estados Unidos. Mas o Guilherme Amado voltou, vamos lá. Vamos lá. Oi, pessoal. Eu acho que o Lula está fazendo o correto, né? Chamou as coisas do jeito que elas devem ser chamadas, é extremamente grave, e vai pensar uma estratégia, né? E a estratégia não pode ser uma estratégia de governo, né? Ela tem que ser uma estratégia de país, porque o que está se avizinhando está com toda a cara que pode acontecer isso, né, que eles vão tentar, pelo menos, é uma coisa que tem a ver com a soberania brasileira, né? Então, assim, se houver por parte do governo americano uma disposição, de fato, de tentar intervir de alguma maneira nos países, seja aqui na América do Sul, na América Latina, enfim, seja na Europa, para fazer na força da pressão econômica, enfim, dos vários tipos de pressão que os Estados Unidos podem exercer, fazer valer esse tipo de coisa, e outras coisas várias que o Trump está anunciando, tem que ter uma organização global para fazer frente a isso, né? O que o Trump e com a ajuda de grandes empresários, né, como o Elon Musk e o Zuckerberg, é fazer dos Estados Unidos um imperialismo mais semelhante ao que foi no passado na história americana. Ele, em alguns momentos, foi a atuação do país dele. Quer dizer, o imperialismo americano vinha sido exercido nas últimas décadas de uma maneira diferente, né? O soft power ganhou muito peso na metade do fim da Guerra Fria para cá. Agora não. Agora o que se avizinha é um Donald Trump com cabeça de Guerra Fria, de intervenção mais brusca, de usar força, as ameaças, algumas ameaças que ele fala de guerra explicitamente, vamos invadir, vamos fazer, né? Lembra no período que ele estava fora do governo, que ele falou alguma coisa sobre a Venezuela? Ele falou, ou revelou que o desejo dele era invadir a Venezuela e tomar o petróleo, ou disse que se voltasse faria isso, né? Agora até parou, ainda não voltou a ameaçar a Venezuela, mas daqui a pouco vai ameaçar também. Se for só ameaça ou se for concretizado, né, porque eu acho que também tem muito de estratégia do Trump de ameaçar, o fato é que requer uma organização não só dos países dentro com seus poderes, né, que é o que o Lula está tentando fazer, como vai requerer, eu tenho certeza que isso está na mesa do Lula,
uma organização global também. Ele vai participar disso, ele já deve estar falando, já deve estar dando telefonema, já deve estar conversando com outros líderes que estão na listinha ali do Trump de alvos. Ele atacou, só para lembrar, né? Ontem aqui a gente falou bastante sobre isso e hoje vários colegas na imprensa também falaram sobre isso. O Trump está ameaçando anexar o Canadá, ocupar a Groenlândia e falou explicitamente em tomar de volta o Panamá, o canal do Panamá, que seria estratégico para ele, além dessa história de mudar o nome do Golfo do México. Mas o Canadá e a Groenlândia mexem com poderes de países que são aliados históricos ali dos Estados Unidos, né? De um lado a Europa, a Dinamarca, que a Groenlândia pertence à Dinamarca. E o Canadá, o vizinho ali, que pertence ao G7, que participa de todas as reuniões. Então, ele não tem cerimônia nenhuma com esses países, né? Que dirá com a gente que está aqui no Hemisfério Sul, né? Deve vir para cima. E aí, alguns colegas escreveram hoje, lembrando que a gente trouxe aqui também, como isso faz a gente lembrar do que a Alemanha nazista propunha, né? Espaço vital, ampliar o espaço vital, anexação da Áustria, anexação de territórios da Tchecoslováquia, de outros países, da própria Dinamarca, foi invadindo, porque tinha um discurso, não, a Alemanha precisa, para sua sobrevivência, desses territórios. Então, é isso, né? O discurso é o mesmo, né? É o mesmo discurso. O discurso é muito semelhante. O discurso é muito semelhante. Eu sinceramente acho que ele está usando a ameaça como estratégia para ele conseguir as coisas que ele quer na base da ameaça. E ele meio que cometeu um ato falho, ele revelou isso anteontem, quando ele disse que algo semelhante a minha ameaça surtiu efeito com Zuckerberg. Ele revelou que a estratégia é essa, na minha visão, né? Eu não acho, sinceramente, que ele cogite de fato, assim, que tenha uma coisa em planejamento de qualquer uma dessas três medidas que nem o aumento brutal da tributação, como é outra coisa que ele está ameaçando também. Essa semana teve uma crise no governo de transição, porque alguns assessores dele vazaram, acho que para o New York Times ou para o Washington Post, que o aumento da tributação não vai ser na escala que ele está dizendo, o aumento vai ser muito menor. E foi um problema e ele correu para desmentir. Ele correu para dizer que não, que vai ser sim grande e tal, mas enfim, muito provavelmente os assessores vazaram a verdade. E aí ele não quer, ele quer ser o temido, né? Ele quer ser o cara que está todo mundo com medo dele. Acho que a gente tem que ter medo, sim, de certa maneira, porque o medo nos protege, o medo é um bom conselheiro, muitas vezes. Mas eu acho que tem muito espaço para atuação, assim, querendo ter uma visão um pouco mais otimista da coisa, eu acho que tem muito espaço para atuação. Dentro do Brasil, tranquilamente, o Lula, o STF estão com controle do país nesse sentido. O Congresso, na sua maioria, também não quer uma intervenção estrangeira, não aceitaria uma intervenção estrangeira, zela pela soberania. E eu acho que nesse ponto a gente internamente está protegido neste governo, pelo menos. É isso. E, Amado, também a deputada federal Erika Hilton, Chico Rodrigo também, ela protocolou uma denúncia na ONU contra essas mudanças nas diretrizes ali da Meta, né, nas redes sociais da Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, e escreveu o seguinte na rede social dela, no X. Essas alterações na política de moderação da Meta promovem a disseminação de discursos de ódio, incitação à violência e desinformação contra minorias, impactando gravemente a comunidade LGBTQIA+. Eu conversei hoje com o professor Davi Nemer, da Universidade da Virgínia, que especificamente a gente fala bastante sobre isso, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais. Mas basicamente porque deixa livre ali para que as pessoas classifiquem, né? Por exemplo, transfobia, pratiquem ações de transfobia dentro da plataforma, o que aqui no Brasil seria contra a lei, seria um crime, inclusive. Mas no Brasil, aqui ela diz justamente isso, onde a transfobia e a violência já atingem níveis alarmantes, decisões corporativas como essas colocam vidas em risco e enfraquecem o trabalho árduo por justiça e igualdade. Então, ela tomou uma medida concreta, enfim, ainda que efeitos práticos disso, mas, de qualquer forma, eu acho que institucionalmente é muito importante. Né? Sim. É uma resposta também. Porque tem resposta que é política. Essa, como a fala do Lula, é uma resposta política que mobiliza
para outras respostas e para uma organização em nome do país, em nome do Estado brasileiro, contra essa história do Facebook. A Érica vai como uma deputada federal, uma deputada, aliás, muito popular, também com uma medida que pode não ter efeito amanhã, prático, não vai ter uma liminar hoje à noite, mas é uma resposta política. Muito importante. E eu acho que outra coisa que o governo federal pode fazer, por exemplo, deixar de anunciar no Facebook. Torra milhões no Facebook. Essa é uma resposta, é um boicote imediato. Aliás, que poderia ter uma base legal, não é nenhuma vingança, um boicote. Não, Olha, é só tirar. na medida em que a rede social não cumpre as diretrizes de defesa dos direitos humanos, inclusive, ou seja, contraria a própria Constituição, não pode anunciar numa rede dessa. Você pegar os deputados de esquerda do Brasil, os cento e pouco, pegar os políticos de esquerda do Brasil, é bilionária a contribuição ao Facebook, o que pagam. É bilionária mesmo. O governo gasta muito, os governos estaduais gastam muito. Então, essa é uma resposta, é um boicote imediato, suspende e até novas diretrizes. Isso é uma coisa prática que pode ser feita hoje. E daí mexe com o bolso. Mexe com o bolso. E é significativo o que o governo federal gasta com a Meta. Juntando o Instagram com... Instagram é prioridade de governo. A fotógrafo... só para abastecer o Instagram de fotos, tudo com anúncio pago. Então, há como o governo tomar uma medida imediata. Uma outra medida seria fomentar a criação de uma rede social alternativa. Rede social, outras redes sociais. Eu sei que é difícil, porque as pessoas não querem estar fora de onde acontecem os debates. Né? Então, mas tem que começar. A China fez, a Rússia fez, o Brasil pode fazer. O Brasil pode fazer. Aí só... eu acho que tem... eu acho que tem caminhos para isso e tem uma questão que vai ser central na questão de redes sociais hoje esse ano no Brasil, que é a regulação da concorrência. Vou dar uma informação aqui que eu publico amanhã na coluna no Platô, vou adiantar aqui. O Ministério da Fazenda manda agora em fevereiro o projeto de lei de regulação da concorrência das redes sociais. Teve uma consulta pública no passado e manda agora em fevereiro para o governo, para o Congresso. Por que isso é estratégico? Porque a rede social está, como parte da indústria de mídia, ainda num estágio de desenvolvimento semelhante ao que era a televisão até os anos 80, quando começou a televisão a cabo. Ainda é uma área da indústria de mídia hiperconcentrada. Tem muito pouca oferta. Então, assim, de uns anos para cá, começou a existir outro tipo de Twitter, né? Então tem o Blue Sky, tem o Threads, né? Teve lá um outro que eu esqueci o nome, enfim. Está desconcentrando aos poucos, né? Instagram, como o Instagram, veio o TikTok, que de certa maneira são concorrentes ali, e o TikTok inovou e roubou uma fatia do Instagram e por aí vai. Mas ainda todo esse ecossistema ainda é muito pouco pulverizado. Então, assim, é irreal a gente achar que o Google vai conseguir, nas próximas décadas, continuar com o monopólio que ele tem na prática no mundo inteiro de ser o único buscador. Vai naturalmente, com o tempo, vão surgir outros players que vão conseguir mercados relevantes. Então, aqui no Brasil, o governo e o Congresso vão ter ferramentas também de pressionar os players que já existem, as plataformas atuais, a aqui entrar na linha, né? Então, porque, por exemplo, pode-se ter um entendimento na lei e depois, quando for ou no Congresso, depois quando for cumprir a lei, eventualmente para o CAD, que o Google é um monopólio, por exemplo. Eu sempre digo isso. O Google é um caso de monopólio clássico que, se o CAD fosse enfrentar, teria que determinar uma divisão. Ali um rateio, uma divisão do Google, né? O Google é YouTube, o Google ele é uma coisa hiperconcentrada. Ele é a maior ferramenta de vídeo, que certamente deve ter uma concentração de mercado ali altíssima. Ele é o maior buscador, que deve ser quase 100%, né? O Bing não faz nem cosquinha. Então tem ali monopólios. Isso vai ser uma coisa que esse ano vai ser central na discussão de rede social no Brasil. E tem que ter novas, gente. Claro que tem que ter novas. Isso é um produto que está começando. E são produtos que estão começando, né, no longo prazo. Eles têm rede social, existe há 13, 14, 15 anos. E tem uma oportunidade de negócio aí também para novos entrantes
que é o seguinte: se a Meta está indo pelo mesmo caminho do X, cara, existem vários usuários que não vão querer continuar na Meta mais. Então, tem possibilidade de novos entrantes. O Blue Sky cresceu bastante no período da proibição do Twitter, né? Sim. Então tem alternativas, Blue Sky e o TikTok, que é chinês. Você chamar o TikTok e falar, TikTok, você está de acordo com essa política da Meta? Não. No TikTok nós vamos baixar uma norma e vamos respeitar e vamos fomentar conteúdos que não agridam os direitos de determinados setores. Né? Os especialistas, enfim, progressistas, eles alertam para ficar de olho nas redes sociais que tem mais essa mentalidade ligada ao Vale do Silício, assim, que todas elas agem mais ou menos da mesma forma. Agora unificou tudo. Então, exatamente. Então, o Blue Sky ainda está correndo por fora, mas em breve vai precisar de uma monetização. Então, qual que é a saída, né? Aí Pois é. Daqui a pouco não vai estar nada para a gente. Agora, Amado, também tem uma outra história aqui que eu acho bastante importante da gente entrar, que é da Polícia Federal e da Polícia Civil lá do Distrito Federal, apurando novas ameaças de morte contra o presidente Lula e do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo. E são novas porque, no final do ano, se vocês não se lembram, se vocês não estavam acompanhando o noticiário, né, muita gente ficou fora, né? Ficou fora, mas foi preso um homem que estava vindo do Ceará para Brasília, estava indo do Ceará para Brasília. Ele estava pegando carona com caminhoneiros e tal, e ele tinha feito ameaça de atentado. O Lucas Ribeiro Leitão, a gente tem até a imagem dele, vamos colocar aqui na tela. Nesse caso, nesse possível ataque de agora, a investigação preliminar das polícias é de que estava previsto para esse mês e seria colocado em prática com o uso de explosivos esse atentado, com granadas e também um fuzil Barrett, que é um tipo de fuzil que é muito utilizado ali por atiradores de elite e que tem um poder assim bélico para derrubar até helicóptero. Então, para a gente ter uma ideia do que seria utilizado nesse atentado. Tivemos também, já que é para falar de atentado, no ano passado, o Vanderlei, né? O tio França, conhecido como tio França também, que foi ali no Supremo Tribunal Federal, não conseguiu entrar, tal, explodiu e acabou cometendo suicídio na frente do STF ali, na frente da estátua. Então, essa nova, vamos dizer que é um novo capítulo nessa história, mas, enfim, de qualquer forma preocupa, né? Porque é mais um caso, parece que esse espírito do golpismo, enfim, isso se abriu de tal maneira, né? Na cabeça das pessoas. Agora eu já diria que é o espírito do terrorismo, né? É um pouco mais do que golpismo puramente, né? E vem sendo muito repetido. Você pega o ônibus do Lula na campanha, sofreu tiros no Rio Grande do Sul. Isso foi em 2018, né? 2018. 2018, da campanha da PT. Então, é uma sucessão de história, de mortes, que não dá mais para dizer, não, é um maluco isolado. Não é maluco isolado. Não é. E a gente teve também o episódio da bomba que ia ser colocada no caminhão-tanque lá em Brasília, gente, em dezembro de 22, né? Que foi, felizmente, alguém percebeu ali, a polícia foi avisada e ela não explodiu. Então, é uma quantidade de os chamados... Haja lobo solitário, é uma matilha, não é mais lobo. Total. É porque toda vez que aparece, tem uma turma que fala, é o lobo solitário. É uma matilha, né? E essa matilha, a gente sabe quem é que alimenta essa matilha, né? O discurso de extrema-direita. Então, é preocupante realmente. Está feito o registro, importante a gente ter lembrado também. Ele está preso, né? Esse Lucas, né? Que a gente mostrou aqui. Está preso. Foi preso nessa investigação. Aparentemente, agiu sozinho, mas enfim. Tem até um vídeo do momento da prisão. Sim. A gente, durante o plantão, a gente trouxe. É que passou quase batido, realmente, porque foi naquele momento de fim de ano, mas é preocupante. É bastante. Amado, quer comentar também? Sim, eu quero. Eu acho que tem algo que naturalmente vai acontecer, que é a gente tomar mais conhecimento desses casos, e isso é bom para a gente ter exatamente dimensão do problema, e isso significa que se a gente tomar conhecimento por meio da polícia, né, não tomar conhecimento porque Deus me livre aconteça alguma coisa assim, significa que a gente, como Estado brasileiro, a gente está conseguindo prevenir. Né? A Polícia Civil do Distrito Federal, a gente conversou isso aqui na semana lá da prisão do Lucas Ribeiro Leitão, criou um núcleo de prevenção a atos de extremismo, né? E mais uma vez foi esse núcleo que chegou a
essa denúncia, como foi o núcleo também que prendeu o Lucas Ribeiro Leitão quando ele estava a caminho de Brasília, saindo da Bahia. E é bom que a Polícia Civil do DF tenha feito isso, porque vamos lembrar que foram as forças de segurança do Distrito Federal que, em sua omissão, que já está comprovado pela investigação que foi deliberada, que permitiu que o 8 de janeiro ocorresse. Então, significa que, institucionalmente, aprendemos alguma coisa e há agora uma equipe grande da Polícia Civil do Distrito Federal trabalhando nisso, né? O afastamento do Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, parece então ter sido pedagógico. Ele de fato conseguiu, se mexeu e agora criou. Poderia ter criado até mais tempo, mas enfim, teria evitado talvez o tio França, o episódio da morte daquele homem, mas criou e agora já tem 2 casos que foram evitados. Tomara que a BIM, porque para isso a BIM pode trabalhar internamente, deve trabalhar internamente, de investigar grupos de extremismo, né? E a Polícia Federal, que também pode, por meio de sua inteligência, agir preventivamente, consigam identificar outros casos para que a gente não tenha, Deus me livre, uma tragédia de um atentado desse, que ele tenha êxito, porque é tudo que o Brasil não precisa, que algum desses atos terroristas seja concluído, seja bem sucedido, porque o eventual sucesso de um desses pode desencadear uma onda ainda maior, porque os extremistas, as pessoas que estão revoltadas, porque estão sendo fustigadas para estarem revoltadas contra o Supremo, contra a esquerda, essas pessoas se encorajem para fazer mais, né? É isso, Amado. Quero muito agradecer aqui sua presença hoje. Um prazer sempre falar contigo. Um grande abraço, querido. Valeu. Valeu, Guilherme, Amado. Boa noite, querido. Prazer é meu, gente. Bom programa aí. Obrigadão. A gente continua por aqui falando sobre o presidente Lula. O Rodrigo comentou, né, na abertura do programa, daquele passeio ali pelo corredor, de uma área do Congresso que tinha sido do Palácio, destruída. Né? Obrigada, Rodrigo. Palácio. Do Palácio. Que tinha sido destruída durante a invasão do 8 de janeiro e que agora foi restaurada. Nesse momento ali, o Lula criticou Michel Temer e o Bolsonaro. Hoje, a Galeria dos Presidentes, aquele trecho ali, é uma exposição fixa do Palácio do Planalto, justamente aí, ó. Lá, a gente tá vendo as imagens. Geisel, os ditadores Figueiredo. todos. Ele vai mostrando, né, quem são os presidentes e tudo mais. Essa galeria foi reinaugurada agora, foi destruída nos ataques. E aí, o presidente Lula disse que a exposição precisa ter mais detalhes sobre os presidentes, não só as fotos e algumas informaçõezinhas. Tem algumas poucas informações escritas embaixo da foto. Só que aí, quando ele passou pela foto do Michel Temer, gente, ele falou assim que precisava ter um contexto. Aí ele explicou que ele assumiu o poder, de acordo com o presidente Lula, ele assumiu o poder em função de um golpe contra Dilma Rousseff. Aí depois ele vai para o Bolsonaro também, viu, Chico Sá? Só para dar o contexto todo aqui. Mas ele passa pelo quadro do Jair Bolsonaro e aí ele disse, esse aqui ele foi eleito em função das mentiras, quando ele passa pelo Bolsonaro. Eu acho que com o Bolsonaro ele já quis fazer uma ligação direta com a questão das fake news, com o Facebook, com o mundo de rede social. E ele não falou, só ouvi verdade do Lula, né? As fake news contribuíram bastante. Em 2018 rolou solto. A mamadeira de piroca foi até para o Jornal Nacional. O Bolsonaro abre um livro, que é um livro editado aqui no Brasil pela Companhia das Letras, um livro sobre educação sexual em quadrinhos, um livro clássico francês, que vende muito na Europa inteira até hoje. Ele abre e diz, olha o que o Lula, que o Haddad, como ministro da Educação, estão implantando no Brasil. Aí tenta abrir e o Bonner não deixa, mas ele leva praticamente a mamadeira de piroca para a bancada do Jornal Nacional. Esse foi o clima da eleição e eu acho que é a isso que o Lula se refere. Não, e faz muito bem, né? Tem a ver com aquele debate que a gente fazia no começo do programa, né? Comunicação, travar o debate de comunicação é o debate político, não significa fazer cercadinho que nem o Bolsonaro fazia. Não significa ser ofensivo com ninguém, né? Significa usar momentos que você tem. E aí, nesse caso, ele não precisou viajar dentro do palácio, fazer esse embate político. Está precisando, precisa subir um pouquinho a temperatura, porque senão você fica muito só ali administrando o dia a dia, né? E a gente vê que ele é um comunicador solitário do governo. O Lula, né? sim.
É o que a gente sempre comenta aqui, né, Chico? Ninguém cresceu para comunicar. Eu esperava que alguns ministros tivessem mais visibilidade e fossem melhores comunicadores. Ninguém. O único era o Flávio Dino, o único ministro. O único era o Flávio Dino. Então, é um comunicador, ele que tem que ser, ele é a comunicação do governo, é o ator dessa história, né? Agora, outra coisa que precisa é colocar no papel, olha, quem só vai sair isso do governo, estão batendo cabeça, porque tem muita gente mandando no entorno. Um cuida do Facebook, outro cuida do Instagram, outro cuida do não sei do quê. Eu acho que tem que ser uma comunicação padrão. Sim. Sabe? Não pode cada um decidir o que, vou botar uma gracinha, eu vou politizar mais, eu vou fazer de tal jeito. Tem que decidir qual vai ser a linha de comunicação do governo. Aproveitando, eu quero chamar uma pessoa que é fera nisso. Esse sabe. Jornalista José Arbex está aqui com a gente, já vou trazer para comentar essa história da Meta também. Ele que... Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a comunicação do próprio governo, acho que tem tudo a ver. Arbex, boa noite. Boa noite, boa noite. Grande prazer estar aqui de novo com vocês. Prazer te receber de novo, Arbex, tá vendo? Toda semana você vem comigo, não tem jeito. Muito bom. É minha prova de expiação. Que maravilha, é a nossa. Arbex, primeiro, para começar, vamos falar do posicionamento do presidente Lula a respeito dessas mudanças da Meta e do posicionamento do Mark Zuckerberg. Depois a gente pode ir destrinchando também a comunicação do governo. Olha, o que eu acho é o seguinte, o que o Zuckerberg fez foi declarar uma guerra. A guerra está declarada. O que o Zuckerberg fez foi o seguinte, vamos acabar com qualquer veleidade de democracia, vamos deixar de lado qualquer besteira sobre direitos democráticos, direito à comunicação, preservação do equilíbrio, de ouvir todos os lados, vamos deixar, isso acabou. Isso aqui virou a terra de ninguém. Para fazer uma metáfora meio sinistra, mas que se impõe, o que o Zuckerberg declarou foi o seguinte, a partir de hoje o mundo digital virou Gaza. Gaza. Vale tudo, não tem mais regra, qualquer coisa. É isso que ele fez, se alinhando com Elon Musk, se aliando com a Big Tech, se aliando com o grande capital financeiro. Se aliando assim, definitivamente, ele já estava alinhado, mas agora caíram as máscaras. Nós estamos entrando numa nova fase da luta de classes no mundo, assim, uma nova fase, é um novo patamar. Por favor, esqueçam tudo que vocês viram até agora, de fake news, de propaganda enganosa, de mentira, esqueçam tudo. Isso aí vai virar jogo de amador, perto do que vem daqui para frente. E eu não estou falando isso como profeta do Apocalipse, eu estou falando isso com base naquilo que o Zuckerberg falou e com base nas possibilidades tecnológicas permitidas pela inteligência artificial. Em que hoje nós já temos um programa de inteligência artificial que eu redijo um texto. Eu redijo um texto dizendo assim, o Chico Sá foi passear no Ibirapuera com a Gabi no domingo, às 15 horas da tarde. Eu digito esse texto. A inteligência artificial vai pegar as imagens da Gabi, as imagens do Chico Sá e compor um vídeo com isso aí. E vai ser difícil dizer o que é ficção e o que é realidade. Acabou essa fronteira. É isso que o Zuckerberg falou. Essa fronteira acabou. Então nós vamos ver o Lula tendo reunião com o chefe do PCC. Nós vamos ver o Haddad recebendo dinheiro da Febraban. Nós vamos ver... Não tem mais limite. Acabou isso daí. Então, eu acho que o Lula fez muito bem ao dizer o que ele disse, mas ainda está muito aquém daquilo que precisa ser dito. Muito bom isso, Arbex, porque a gente tem... Eu gosto muito desse exemplo que o Arbex deu sobre inteligência artificial, porque, ao mesmo tempo, a gente está asfixiando agências de checagem, que já estão muito aquém do que a gente precisa em relação ao avanço das tecnologias e tudo isso que a gente precisa ter, por exemplo, eleições municipais. A gente Exato. Gabi, saiu até hoje um manifesto de empresas, agências, checadoras do mundo inteiro, respondendo também ao Facebook. A Lupa do Brasil, várias, do mundo inteiro. Tem uma carta internacional com mais uma resposta política a essa
zorra que vai virar, né? A gente dizia os Fatos aqui... também fez uma carta aberta dos checadores de fatos do mundo a Mark Zuckerberg 9 anos depois. Eles escreveram no site. Não, é importante isso. A gente dizia aqui um pouquinho antes do Arbex entrar que o Lula, dos três poderes, é talvez quem tenha menos ferramenta prática para agir contra as redes sociais. O Congresso teria, né, mas não vai fazer. O Judiciário tem, a gente acha que pode fazer com base na Constituição. Agora, o Lula tem a representatividade política, né, do Estado brasileiro. Então, ele fez bem em falar, como você disse, Arbex, explicitando que nós estamos diante de uma guerra, né, e amanhã marcou uma reunião para tratar disso, etc. Mas eu também achei, vendo a fala dele, a mesma impressão que você trouxe. Ele falou num tom ainda um pouco ameno, diante da gravidade da situação. Talvez sentindo, né? Como ele é o presidente, ele não pode já dar o tiro de canhão logo na largada. Então, ele fala, agora vai reunir supostamente outros entes aí nessa reunião de amanhã. E o Guilherme Amado dizia mais cedo que certamente o Lula vai tentar se articular internacionalmente para dar uma resposta internacional, né, a esse ataque, que é um ataque internacional e está dentro de algo mais amplo, né, Arbex, que é esse movimento do Trump de chegar ao poder com um discurso expansionista, acabou qualquer veleidade, qualquer máscara. O Papa Francisco se pronunciou, né, Até o Rodrigo? Papa Francisco, né? Ele fez um discurso, disse que o aumento da polarização no mundo é agravado pela contínua criação e difusão de notícias falsas, tal, que distorcem as realidades, mas acabam também distorcendo as consciências e tal. O Ministério das Relações Exteriores da França foi outro que se pronunciou, né, uma outra instituição na Europa, para não dizer que também é só a América Latina que está se pronunciando. A França diz que vai se manter vigilante. O que dá uma medida do que nós estamos enfrentando, uma medida já ultrapassada, aliás, foi o Brexit. Quando ainda nem tinha tão desenvolvida assim a inteligência artificial e nem estava tão assim, instrumentalizadas as redes sociais, quando o Facebook conseguiu, o Zuckerberg coletou os dados de 80 milhões de assinantes do Facebook, o famoso escândalo da Cambridge Analytica, influenciar o voto do eleitorado britânico e tirou a Inglaterra do Brexit. Comprovado isso. Isso foi comprovado. O Parlamento Europeu convocou o Zuckerberg para depor sobre isso. O Zuckerberg não foi. Se lixou para o Parlamento Europeu. E nós estamos falando de uma coisa que aconteceu ali há alguns anos atrás. A declaração dele de agora coloca essa coisa num novo patamar. Por isso que eu falei, essa metáfora aqui eu acho importante, essa metáfora. É a transformação do mundo digital na faixa de Gaza. Sim. Não tem mais regra, não tem mais limite, vale tudo. E, de fato, é um problema internacional, porque o que está sendo atacado não é só a democracia no Brasil. É a democracia nos Estados Unidos, é a democracia na Europa, é o próprio conceito de democracia que está indo para o espaço. O que o capital está dizendo é o seguinte: nós controlamos a informação, nós manipulamos a informação, nós disseminamos a informação e vai ser a informação do jeito que a gente quer. E não admitimos nenhuma espécie de controle sobre ela. É isso que o capital está dizendo. Então, as portas estão escancaradas. Agora, as medidas que têm que ser tomadas estão muito longe de ser simplesmente contratar um determinado profissional, por mais competente que ele seja, para cuidar do SECOM. Eu não duvido da competência dele e tal, eu acho que até deve ser competente. Mas não se trata de contratar um profissional e dizer agora ele é o encarregado da comunicação. Isso não vai resolver absolutamente nada. Tem que ser feito um comitê interministerial, planejar uma estratégia de fôlego que vai abarcar todos os ministérios e que vai gerar uma prática de comunicação pública que envolva, inclusive, a mobilização de base da militância. Hoje você tem que partir para pedir que as universidades federais, por exemplo, componham programas de formação de comunicadores populares, cursos de extensão, para formar urgente, programas de comunicador. Eu fiz aqui várias vezes, junto com a MST e na PUC, curso de comunicação popular. Você pega a molecada que está mexendo com computador nas periferias, nos bairros, etc. e tal, bota na cabeça da molecada, explica o que está acontecendo no mundo das redes sociais, essa guerra toda que nós estamos discutindo aqui, e elabora pautas, para a molecada mesmo tocar. Pautas que envolvam racismo, gênero, economia, desemprego, drogas. A molecada vai gerar as pautas,
A molecada vai produzir as pautas, a molecada vai disseminar e vai para as periferias, e bota a cultura para funcionar. Ou seja, nós temos que discutir uma mobilização de guerra. E é claro que é no plano internacional, porque um país sozinho não consegue. Se a Inglaterra não conseguiu enfrentar o Zuckerberg, se a Inglaterra saiu da União Europeia sob o impacto do Zuckerberg, é óbvio que nenhum país sozinho vai conseguir enfrentar a pressão combinada das Big Techs. E o Rodrigo falou uma coisa que é fundamental. Eu ia dizer isso, ele roubou a minha... Eu me antecipei. Ele roubou a minha fala. Eu ia dizer o seguinte, essa coisa do Zuckerberg, ela está perfeitamente de acordo com as declarações do Trump de que vai anexar o Canadá, vai anexar a Groenlândia, vai anexar o Canal do Panamá, vai botar para transformar o Oriente Médio no inferno. É a mesma, está no mesmo patamar de ameaça, isso que o Zuckerberg falou. É a mesma postura política, é a mesma determinação do capital. Ele diz o seguinte, olha, a gente está perdendo a hegemonia para a China, para os BRICS, acabou a farra, nós não vamos mais tolerar nenhum desafio à nossa hegemonia, e se tiver que bombardear o mundo para preservar a nossa hegemonia, nós vamos bombardear o mundo. E isso inclui as redes sociais, inclui isso que o Zuckerberg falou. Então, o que o governo tem que fazer é adotar uma estratégia de guerra, medida de guerra, para poder lutar contra aquilo que vem por aí. Porque eu repito, vai ser brincadeira tudo que nós vimos até hoje, vai ser piada. Eu tô curioso. Uma madeira de piroca vai ser coisa de amador, perto daquilo que vem por aí agora, combinando inteligência artificial com total liberdade de inventar o que você quiser. Nós vamos ter eleição agora. As duas coisas, está feito um negócio. Nós vamos ter eleição agora na Alemanha, né? É importantíssimo, a principal economia da Europa. Direita em primeiro lugar, extrema-direita em segundo. Vamos ver qual vai ser a capacidade de mobilização e se as redes sociais vão ajudar a aumentar ainda mais o apoio à extrema-direita lá na Alemanha. A Renata Mery fez um alerta para isso, vai ser um momento. Né? Quem? A Renata Mery fez um alerta para isso quando veio aqui, justamente. Mas vai ser um bom laboratório. Vai ser, porque é isso que lembrou o Arbex. Se eles já conseguiram na Inglaterra 10 anos atrás, né, o Brexit, tem até documentário sobre isso, esse episódio do Cambridge Analytica. Se já conseguiram ali, com muito menos técnica, muito menos aparato, imagine agora. É porque foi o primeiro grande alerta, eu acho, sobre as Big Techs e grandes plataformas, do quanto as nossas democracias, enfim, o mundo estava em risco, estando nas mãos, né, os nossos dados nas mãos de grandes empresas e grandes interesses bilionários, enfim. E o detalhe, Gabi, é que naquela época, você ainda tinha uma certa retórica democrática por parte das Big Techs. Elas fingiam o Zuckerberg que estavam jogando né? de acordo com... O Zuckerberg mesmo elas dizia fingiam, que o Facebook era uma comunidade. Tinha todo esse discurso. Agora acabou isso. Não tem mais fingimento. É Gaza. Nós vamos bombardear o hospital porque nós queremos bombardear o hospital. Nós vamos matar criança porque nós queremos matar criança. Ponto. Acabou. Chega. É nessa fase que nós estamos aqui. Então... Mesmo aquele verniz democrático daquela época, foi para o espaço, acabou. Sim. Não tem mais. Eu acho até bom, porque tira a máscara, né? O Facebook se mostra como um aparato ideológico de comunicação a serviço dos Estados Unidos. Porque a gente até, uma certa esquerda aqui, os liberais e tal, olha, a China, o governo e as redes sociais têm uma mistura muito complicada. Estados Unidos não, tem uma pulverização. Não tem, acabou. O discurso do Zuckerberg arrancou a máscara. A gente não precisou pedir para ele tirar. Ele tirou sozinho, né? Ele tirou a máscara e falou, eu sou um aparato do projeto do Trump de imperialismo. Pelo menos. Trump quer se for também, publicamente. Um braço desse... Um braço operacional. E que bombardeia de outra forma. Que ganha uma eleição. Que a reeleição está em risco... agora, eu creio que até independentemente do governo que fizer. Aqui no Brasil você está falando? Ou seja, é muito mais grave. Agora, isso daí é o desdobramento de um mantra que eu venho... Sempre que eu discuto isso daí, eu já falei, inclusive aqui, várias vezes dessa coisa aí. É o meu mantra que eu falo. Em 2021, a OTAN publica um documento intitulado Guerra Cognitiva. E está disponível na internet, é só você pesquisar aí no Google, você acha. Guerra Cognitiva. Em que, nesse estudo, os caras da OTAN dizem, a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte,
Eles dizem que a verdadeira guerra no século XXI não vai ser a guerra travada no terreno. Claro, vai continuar tendo tanque, avião, míssil, essas coisas, vai continuar tendo. Agora, a verdadeira guerra vai ser travada na mente das pessoas. Essa é a conclusão do documento. Nós temos que ganhar o cérebro das pessoas, para que elas consintam naquilo que nós vamos fazer no campo de batalha. Quer dizer, é o que está acontecendo em Gaza. A mídia brasileira é o perfeito exemplo de como se pode fingir que cobra um genocídio sem usar a palavra genocídio e sem condenar o genocídio. Quer dizer, e ainda apresenta o genocídio como algo lamentável, sentimos muito, mas Israel tem direito de se defender e etc. e tal. É o perfeito exemplo do que está acontecendo, do que vai acontecer daqui para frente. Quer dizer, o cara falar que vai anexar o canal do Panamá, gente. Eu vou anexar a Groenlândia. Quer dizer, o cara chegar nesse ponto de falar isso. É jogo de war. A Débora Magalhães, nossa apresentadora aqui, economista do CL e apresentadora do Mercado de Investimentos, ela falou hoje de manhã que é um jogo de war, né? Ele está jogando war. Ele está jogando war. É isso, me parece que é isso mesmo. Ô, Arbex, eu queria aproveitar e trazer um exemplo de comunicação. Você comentou aqui, por exemplo, da comunicação do governo Lula, né, que só mudar a pessoa não vai fazer uma grande transformação, mas, de fato, o governo Lula está querendo aprimorar a comunicação. Vamos ver como é que, nas próximas semanas, o que a gente vai ter de novidade. Mas a gente teve um exemplo da presidente do México, a Cláudia Sheinbaum, que ontem a gente comentou um pouquinho aqui também, que ela deu uma aula ao se posicionar contra as falas do Trump. Justamente, né, o presidente eleito dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele disse, o Golfo do México devia passar a se chamar Golfo da América, porque eles se chamam, né, eles se autoproclamam a América, as Américas, os americanos. Então, o governo mexicano elaborou uma apresentação, gente, uma coisa assim, deu aula mesmo. Deu uma aula. E ainda ela foi lá e ironizou a fala do Trump. Foi muito boa. Foi um né? negócio... Ela respondeu diretamente o Trump e disse que o México é comandado... o Trump, né, que disse isso. Que o México é comandado por cartéis. E aí a Cláudia Sheinbaum foi lá e respondeu. Eu acho que vale a pena a gente assistir aqui o vídeo. Vamos rodar o vídeo. Para a gente dar como exemplo de comunicação também de governo. Vamos assistir? Vamos. ¿Por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no? ¿Verdad que sí? Desde 1607. El hecho es de que América Mexicana es reconocido como el nombre de toda la parte norte del propio continente, con México y lo que es ya Sudamérica. Es el primer mapa mundi casi completo. ¿Y por qué se llama América Mexicana? Porque México era un territorio muy rico en culturas y muy rico en muchos minerales, etc. Tan es así que José María Morelos y Pavón hace el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana. Y el nombre del Golfo de México está registrado ante organismos internacionales que lo consideran como un referente náutico desde el siglo XVI, antes de que existieran los Estados Unidos. Yo creo que ayer el presidente Trump le malinformaron, con todo respeto, que en México todavía gobernaba Felipe Calderón y García Luna, pero no. En México gobierna el pueblo. Aqui, só para identificar no vídeo quem está junto com a presidenta, né, a Cláudia Sheinbaum, é o ex-ministro da Cultura, o José Alfonso Soares del Real. É muito bom ela falando, né, América Mexicana, e ele também, América Mexicana. Não, aí o ex-ministro vem, explica tudo, olha, também temos o direito de reivindicar o nome. É disputa de hegemonia na veia, né? Disputa de hegemonia. Mas vamos falar de nome, né? De uma forma muito inteligente, né? E irônica, né? Irônica, né? O único detalhe é que... Isso aí foi uma tradição inaugurada, pelo menos nos tempos recentes, pelo Hugo Chávez, né? Sim. Ele tinha aquela, acho que era domingo ou sábado. Sim, era sábado domingo. Com o presidente, e aí ficava horas. E qualquer um podia chegar e fazer pergunta, ele respondia.
abraçava o cara, ia lá, a dona de casa reclamava do preço da comida, e etc e tal. Tudo isso é importante, é claro, mas não é suficiente. O governo tem que elaborar um programa que mobilize todos os ministérios, as universidades, e que leve essa discussão para a base da sociedade brasileira. Porque, eu repito, as grandes células de comunicação da extrema-direita estão nas igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas hoje são células orgânicas de disseminação de ideologia. E elas estão nas periferias, elas estão conversando com as donas de casa, conversando com a juventude, conversando com o comerciante, conversando com o empreendedor, conversando com o entregador do iFood. Quem está fazendo isso hoje são os evangélicos, que funcionam como células organizadoras da extrema-direita. Então, ou o PT como partido, parte para fazer isso, junto com os movimentos sociais, e o governo federal tem um programa de governo para discutir mídia e sociedade, envolvendo todos os ministérios, ou esse tipo de coisa que nós acabamos de ver é excelente, aplausos, mas está muito longe de ser suficiente para aquilo que está se preparando daqui para frente. Porque vai ser uma guerra incessante, permanente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa coisa não vai parar nunca mais. Quer dizer, se a gente não partir para um diálogo com a juventude especificamente, mobilizar nos locais de trabalho, nas periferias dos bairros, não vamos conseguir fazer essa guerra. Infelizmente é isso. Claro que tudo isso combinado com o Lula assumindo um papel maior de comunicação direta com a sociedade e assumindo em escala internacional alguma estratégia que envolva a limitação das big techs em escala internacional, porque sozinho não vai dar para fazer isso, não. Lembrando que o Zuckerberg... Isso é o que eu acho. Nós estamos numa nova fase, gente. Abriu uma nova fase. Totalmente nova. A fala do Zuckerberg, né, ele faz referência ao Brasil, ele não cita o Brasil, mas ele fala América Latina onde há tribunais secretos e tal. E ele faz referência à Europa, aí sim explícita, reclama da Europa, fala mal da China. Então, o Brasil tem que tentar jogar com essas contradições, né? E na Europa você tem governos super simpáticos ao Trump, então também não tem tantos aliados assim. Tem na França o Macron, que é um centrista, centro-direita, tem a Espanha, mas a Itália, por exemplo, já está para o lado da extrema-direita. A Alemanha, vamos ver o que acontece. A Alemanha pode cair no colo da direita ou da extrema-direita, né? Eu espero que não, acho que não tem voto sozinho a extrema-direita para fazer governo na Alemanha. Turingia, eles ganharam na Turingia, né? Ganharam num estado importante, né? Turingia. A Turingia é onde está Weimar. O partido AfD, que é o neonazista, ganharam de lavada lá, na Turingia. Chegaram em segundo lugar lá em Munique, segundo lugar. Na Baviera, isso não é uma... A Baviera, quer dizer, é um negócio, os caras ganharam na Áustria. Quem ganhou na Áustria foi o partido nazista. Os caras do partido na Áustria são descendentes diretos, neto, sobrinho, neto, dos caras do partido nazista de Adolf Hitler. Eles ganharam as eleições na Áustria, quer dizer... Tava faltando essa risada, Arbex. Tava faltando essa risada. Eu não sei se o Arbex está rindo de desespero, o que é. É um pouco isso. É uma gargalhada que é editorial, né? Um editorial em gargalhada. Gargalhada editorial, excelente. Não, mas é desesperador, né? O cenário. O que eu acho que ainda pode ter o mundo pode ser favorecido com as frentes de guerra do Trump são muitas, né? Primeiro é varrer do território nacional os latinos, todo mundo que está clandestino, que eu não sei se ele vai enfrentar essa guerra. Até anexar o Canadá, ele vai ter muito trabalho interno também. Então, ainda há uma esperança que nesse império americano decadente, que ele se atrapalhe. Muitas frentes ao mesmo tempo. Muitas frentes. É muita guerra. Não é só que ele se atrapalhe. A gente poderia ter um programa inteiro, sem a Gabi me alertar, que eu só tenho 10 segundos, para falar da situação dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão na beira de um colapso social. Sim. Outro dia o New York Times saiu com uma reportagem que foi um negócio assim, 700 mil pessoas em situação de rua. Isso daí, comparado com o Brasil, e tirado com proporção em relação à população total, você tem 3 vezes mais população de rua nos Estados Unidos que no Brasil, o triplo.
E eu não estou aqui contando os 40 milhões de pessoas que vivem graças ao Food Stamp, os milhões de pessoas que vivem de caridade do Rotary, do Lions, e associações cristãs desse tipo, e não estou contando as pessoas que estão dormindo nos seus respectivos automóveis. Sim. Quer dizer, a situação ali a situação nos Estados Unidos está extremamente tensa. E vamos lembrar, as últimas estatísticas que eu vi do National Rifle Association, que é aquele lobby de armas, indicam que existem hoje 320 milhões de armas circulando nos Estados Unidos. 320 milhões. Tem mais arma que gente. Pistolas automáticas, semiautomáticas. Então, a situação interna dos Estados Unidos está uma panela de pressão insuportável. O Trump, na minha opinião, isso agora é uma especulação minha, é uma projeção que eu estou fazendo. O Trump está no horizonte dele decretar a lei de exceção nos Estados Unidos. Para ele conseguir impor, se ele quiser impor aquilo que ele está prometendo, ele vai ter que criar a lei de exceção, porque não vai dar. O discurso dele, vocês viram que ele chamou os juízes de Nova York de bandidos, de vagabundos. Parece alguém que eu conheço aqui no Brasil, viu? Que uma vez chamou um juiz do Supremo de canalha. Parece alguém que eu conheço. Ele nem tomou posse ainda, já está chamando o juiz de vagabundo, bandido, canalha. Acontece que depois teve que chamar o Michel Temer. Ô, Michel Temer, vem me ajudar aqui, que eu chamei o ministro de canalha, agora vem me ajudar, que eu não sei o que fazer. Arbex, querido, é um prazer te receber, ouvir sua risada aqui, não tem preço. 10 segundos, 10 segundos. Chegou o momento clássico. O momento 10 segundos. Os 10 segundos de despedida. 10 segundos de risada, ecoando aqui no Série Notícias segunda edição. Muito bom. Obrigada, querido. Obrigado. Valeu, querido. Você sabe que eu estava aqui dando uma olhada no nosso chat, Rodrigo, Chico, e o Vitor Bernardo Gonçalves, Fernandes Vieira, ele tem um sobrenome longo aqui, ele fez um alerta do ultimato que o TikTok deu nos Estados Unidos. Eu achei interessante porque é isso mesmo, né? O TikTok chegou nos Estados Unidos, né? Chegou o caso à Suprema Corte lá dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão querendo obrigar, né, o TikTok a vender para um norte-americano, para poder continuar funcionando. E aí o TikTok disse que vai fechar o aplicativo nos Estados Unidos até o dia 19 de janeiro, ou seja, um dia antes do Trump assumir, se a Suprema Corte não derrubar ou então adiar a data da entrada da lei em vigor, né? Que obriga a empresa justamente a vender o TikTok. Hoje é uma empresa chinesa, né? A ByteDance. Sim. E justamente por isso, né? Uma queda de braço direta ali com a China. O Brasil tem contradições para jogar nesse mundo das redes sociais, né? Então, se a Meta for para cima e abrir uma guerra total com as leis brasileiras, por exemplo, você pode, o Chico falou, deixa de anunciar, o governo e os governos de maneira geral, deixam de anunciar na Meta, não precisa nem tirar do ar. E você passa a priorizar outras redes. Você chama o TikTok e fala, TikTok, você quer se adaptar aqui às leis brasileiras? Já está, né? Já opera aqui. Porque não é pedir nenhum favor. Olha, tem uma cartinha aqui chamada Constituição. E preciso, olha, não estou te pedindo favor. Você é da China, ou você é dos Estados Unidos, ou você é do Peru. Está chegando aqui, esse é o seu guia para viver no Brasil. Para fazer negócio no Brasil, eu exijo só isso. Do contrário, não dá, Gabi. Muito bem, eu estava lembrando da risada do Arbex e aí eu fico sorrindo sozinho. Fica rindo. Bom. E ele falou de caos nos Estados Unidos e as imagens que chegaram hoje dos Estados Unidos, de ontem para hoje, né? Caos completo com incêndio em Los Angeles, né, Gabi? Incêndios florestais. Cercando a cidade de Los Angeles. Todo ano a gente vê isso acontecendo e cada vez com mais intensidade, né? Não, esse ano demais, assim, as imagens muito fortes. Estão tomando conta, você falou, né? Los Angeles, nos Estados Unidos. Começaram nessa semana, então, você está vendo aí as imagens na sua tela, e estão se espalhando muito rápido, porque o tempo está muito seco lá, tem vento forte. Então, a gente já teve mais de 100 mil pessoas deixando suas casas, assim. Tem outras sob alerta para, eventualmente, se precisar, deixar suas casas também. Na Califórnia, isso também é muito comum, o governo de lá já decretou estado de emergência. Olha aí as imagens de... Não, inclusive em Malibu, né, que é uma das áreas, enfim, é cenário de filme, claro, né, Los Angeles é o lugar dos filmes, mas Malibu foi queimada uma parte do bairro, né? Olha isso, gente, parece que foi bombardeado,
São os incêndios florestais avançando. Não, imagina, porque o Trump prometeu dizimar a Califórnia na campanha, né, também. Porque é o lugar que vota muito com os democratas. Então, vai assumir com essa situação na Califórnia um presidente completamente que quer que a Califórnia se exploda, como diz a história. Então, é impressionante. E eu estava vendo os comentários numa postagem em inglês, uma postagem lá dos Estados Unidos. A maior parte dos comentários era dizendo assim, a Califórnia que se vire, a Califórnia não é... A Califórnia é contra o governo, a Califórnia... Porque é o clima da campanha. Exato. Então, esse clima está ali. É quase como se fosse uma vingança, né? E aí alguns poucos colocam nos debates. Não, mas isso é um alerta, é o clima. Que clima o quê? Isso aí é má gestão política. Devolve para o México, era do México. Resolve fácil. E aí, sabe quem que estava lá em Los Angeles, onde a gente está vendo essas imagens, né, dos incêndios florestais? A Fernanda Torres. Claro, gente. para o Globo de Ouro. O Globo de Ouro. E ela publicou um recado nas redes sociais, porque muita gente ficou, claro, preocupada. Postou uma foto de Los Angeles, Califórnia. Primeiro aparece uma imagem, assim, a gente tem aqui também, que aparece o céu aí preto e os incêndios ali. Isso vermelho são os incêndios. Meu Deus. Então, ela publicou essas fotos de como estava a vista da janela dela e depois ela também escreveu, dizendo: o ar de Los Angeles estava muito ruim, viemos para um local seguro, totalmente fora do incêndio. Fiquem tranquilos, estou bem. Um abraço da Fernanda. Também, esses incêndios florestais todos atingiram uma região muito conhecida porque tem mansão de celebridade ali de Hollywood. Então, tem o Adam Brody, aquele da série do The O.C., esse que está aí na imagem, e da esposa dele também, que é a Leighton Meester, foi atingida a mansão deles ali. Outros famosos, enfim, tiveram casos afetados. O Mark Hamill, do Star Wars, da Paris Hilton, né, uma socialite muito conhecida também, enfim, tá chegando realmente a muitos e muitos lugares ali dessa região, gente. Mas nossa Fernanda mandou mensagem para tranquilizar todo mundo, né? A Fernanda aqui, essa semana, só se fala. Nossa, ela é quem manda no mundo, ela é embaixadora do Brasil em qualquer lugar agora. Ela manda, ela inclusive chama o Lula, ô Lula, né? Não fala nem presidente. É Lula. É o Lula. Não, mas o que é terrível é que a gente olha essas imagens e muita gente, agora a direita vai acreditar que tem uma crise climática. Imagina. Nem acredita nada. Eles dobram a aposta e falam, isso aí é porque o governo da Califórnia não soube investir em contenção, não investiu em corpo de bombeiro, isso é um problema político, isso é a esquerda lá, eles têm isso também, né? Os democratas, para eles, são isso. Então, em vez de olhar para o que está acontecendo e cair a ficha, não, vão dobrar a aposta. Vamos dobrar. Aqui, vamos colocar no nosso terreiro nacional, em Porto Alegre, aconteceu de novo. Se começou não foi na proporção de antes, mas teve enchente agora não. Cara, o prefeito se pronunciando da mesma forma, negacionista, não agindo, mesmo. E reeleito com maior poder. Então, a gargalhada nervosa do Arbex se justifica. Reeleito, que também, assim, só fazendo um parênteses, né? Que defende liberdade de expressão, mas que quis apagar, aliás, conseguiu apagar um grafite que mostrava ele como prefeito das enchentes. Não quis, falou, não, tem que apagar. Então, assim, né? Exatamente. Muitas camadas aí nessa liberdade de expressão que ele defende. Gente, vamos lembrar que amanhã temos novidades no ICL, tá chegando, hein? Amanhã é sexta-feira. Tá chegando. E a gente preparou um monte de novidades para 2025. Eduardo Moreira é quem vai anunciar a partir das 8h30, entre 8h30 e 9 horas, o Edu vai trazer novidades pra gente. É muita coisa. Vocês estão prontos? É muita novidades coisa. na programação, né? Novas caras que chegam aqui pro vídeo. Novos programas, né? Tem de tudo isso. Tem muita coisa. O que eu posso dizer é que é coisa boa. Só isso, só coisa boa. Para enfrentar esse cenário de apocalipse que a gente vive, né? A gente tem o ICL aqui para dar esse respiro para a gente. O mundo exige um ICL cada vez mais forte. Pelo menos para a gente pensar junto com a comunidade do ICL o que se pode fazer, né? Para adiar o fim do mundo. Ideias para adiar o fim do mundo. Ideias para adiar o fim do mundo devem sair daqui. Ideias para adiar o fim do mundo. Excelente livro, inclusive. Livraço. Boatos que a gente vai fazer história amanhã. Ouvi esse boato. Achei que você ia soltar uma coisinha aí. Você achou que eu ia? Eu e o Chico não estamos sabendo de nada. Eu sou, Hein? Tô assim, Você tá sabendo, né, Gabi?
Eu não também. Eu fiz questão de não saber de nada. Eu quero ser surpreendido amanhã pelo Eduardo Moreira, 8 da manhã. Vou ligar cedinho, ficar ligada. Edu vai contar tudo pra gente. Então anota aí na agenda a partir de 8h30 e CL Notícias primeira edição, né, gente? Então fica ligado desde a primeira hora do CL Notícias primeira edição. Eduardo Moreira traz em primeira mão todas as novidades, ou melhor, as primeiras novidades, porque ao longo do ano, né, Edu, gente, sempre traz muita ideia, a gente vai ter muito lançamento ainda esse ano, mas com certeza, nesse primeiro semestre, essa primeira semana do ano, a gente já vai te adiantar todas essas novidades que vem por aí. E vamos nessa, então? Vamos nessa. E é o ICL no 4º ano, ano 4. Esse é o ano 4. Começando o 4º ano. É cheio de coisa por aí. Vem muita coisa por aí, é isso aí. Chico Sá, Rodrigo Viana, amanhã, tudo de volta, toda a nossa programação a partir das 7 horas. Estaremos no combate. Estamos aí. Estaremos no combate amanhã. Hoje é quase sexta-feira, então já vamos preparando a jurubeba para você. Bota na geladeira. É isso, gente. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã, gente. Criticar o mundo das apostas é impopular. Pouco interessa os meios. Interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. O sonho, o desejo, a possibilidade de você encontrar um atalho para enriquecer, que não existe. Algumas fazem propaganda enganosa e chegam a usar desde influenciadores suspeitos de faturar em cima do prejuízo dos fãs até crianças de 6 anos. Inteira, várias gerações vão perder o interesse no esporte porque ninguém quer assistir uma competição que você saiba o resultado previamente. Precisa existir uma regulação muito forte em cima disso. Eu entrei em depressão por conta do jogo. No meu caso, eu perdia 30 salários por mês. Mas quando eu perdia, aí onde eu queria cometer suicídio, onde eu queria me matar. Eu sou filha de alguém que era viciado em corrida de cavalo. Não tem nada de bom que venha disso. Elas são vítimas que não denunciam, elas são vítimas que se calam. Poxa, mas esse discurso não é um discurso muito moralista? Não, é um discurso de alerta. E pode ter certeza, neste exato momento em que você assiste a este documentário, tem alguém perdendo muito dinheiro com as bets. A bola sempre ganha. Sempre.